Caríssimos irmãos, uma boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Na caminhada espiritual do tempo do Advento, a liturgia nos convida a contemplar Nossa Senhora como modelo de perfeição, preparação para acolher o Salvador. Aclamado como dogma em 1854 pelo Papa Pio IX, a Conceição Imaculada de Maria, como os demais dogmas marianos, encontra seu sentido no plano da salvação preparado por Deus para a humanidade e concedido no mistério da encarnação. Este dogma revela o gesto amoroso de Deus de preservar do pecado a escolhida para ser a mãe do Salvador. Sendo Jesus o próprio Deus, que se fez homem no ventre de Maria, era necessário que esse ventre estivesse sem mácula, sem pecado, desde o momento de sua concepção. O fundamento bíblico desse dogma encontramos nas palavras do anjo Gabriel, quando saudou a jovem Maria como aquela que é cheia de graça. Com estas palavras, o anjo revela que nela não há pecado, pois está repleta da presença de Deus. De nada adiantaria Deus ter escolhido Maria e ter preservado do pecado, se ela não tivesse acolhido o chamado do Senhor e a Ele consagrado sua vida. O plano de Deus, como nos ensina São Paulo, é de que sejamos santos e irrepreensíveis no amor. A Imaculada Conceição de Maria é o início da nova humanidade, não mais marcada pelo pecado e pela desobediência, mas pela consagração total à vontade de Deus. Pois Maria era para todos nós modelo de pureza e santidade. Somos chamados a seguir seu exemplo de serva fiel, preservando no caminho do Senhor, dando nosso sim a cada dia, para vencermos as tentações que nos fazem desobedecer a Deus. Assim o Senhor estará sempre conosco e por meio de nossas palavras e ações se manifestará no mundo. Maria, que acolheu os planos divinos na obediência por meio de seu sim radical e generoso, nos anime nessa liturgia a alcançar a perfeita união com Cristo. Vamos de pé acolher o celebrante, Padre Mário e diácono Marcos, com o cântico de entrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu
Meus irmãos e minhas irmãs, nos alegramos hoje, juntamente com toda a comunidade de Pedras, para celebrar a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição. E nesta Santa Eucaristia, queremos pedir a Deus que acolha no seu reino de paz e de amor as almas dos nossos irmãos falecidos. João Francisco Paranaguá, Hilda da Cruz Leal, Marival Leal, Monsenhor Walter Jorge Pinto Andrade, Maria América Pinto, Marina Aurelina Fonseca, Lorival Paranaguá do Nascimento, Elias Emiliano dos Santos, Virgílio Vieira dos Santos, Clotildes dos Santos e Aloísio Ferreira do Prado. Para que bem possamos celebrar esses santos mistérios, peçamos a Deus perdão pelos nossos pecados. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos, palavras, atitudes, orações, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, vem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, vem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, escolhi, abençoai, nos perdoa e nos sustentas com a mão do seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, vem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, vem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Pela grandeza da festa de hoje, mesmo sendo tempo de advento, a Igreja abre um espaço para que seus fiéis elevem ao seu Deus, pelas maravilhas que realizou em Maria, o canto do glória. Então, com muita alegria, vamos elevar, trazendo do nosso coração a nossa voz e cantar o glória a Deus nas alturas. Glória a Deus no céu, na terra seja as suas nuvens celestes nos devoram libertado. Glória a Deus no céu e paz aos seus amigos.
Oremos. Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado, em previsão dos mistérios de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda a culpa, por sua materna intercessão, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Acolhendo e cumprindo em sua vida a Palavra de Deus, Maria resgata a imagem da humanidade infiel e colabora para que o Pai realize em Jesus seu projeto de salvação. Ouçamos. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estais? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher, Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo,
porque ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque ele fez prodígios. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude de nossa união com Cristo, no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar, no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem amado. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão de sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graças diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui nos encontramos felizes e crentes nos estremecimentos mais puros do nosso amor a Maria. Aqui hoje, no fervor de uma prece, esta Assembleia glorifica com os corações ternos de amor a Imaculada Conceição. Celebramos a Imaculada Conceição de Maria, ou seja, celebramos a certeza de que Maria foi gerada e concebida sem a mancha do pecado original. Uma vez que ela fora escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, ela fora também preservada do pecado, para que assim pura pudesse conceber e gerar o Filho de Deus. Não encontramos esse episódio nas Sagradas Escrituras, mas a Igreja nos diz que esse fato para nós é dogma de fé. O que encontramos ali é somente a indicação que Maria era virgem. Mas a pureza que ela tinha não era somente física, ligada à virgindade. Mas a pureza de Maria perpassava todo o seu ser. Ela fora criada por Deus imaculada, sem a mancha que todos nós carregamos quando nascemos. Isso significa que não é possível ser cristão católico autêntico sem aceitar essa verdade. Para nós, isso não é um problema, uma vez que lemos nas Sagradas Escrituras, no Salmo 40, versículo 6, quantas maravilhas realizastes o Senhor Deus, quantos projetos em nosso favor, quisera eu proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Fazer de Maria Imaculada, trazê-la ao mundo sem a mancha do pecado, está dentro daqueles planos de Deus para a humanidade e também uma prova concreta de que para Ele nada é impossível. É muito mais fácil acreditar no que está escrito e atestado pela palavra de Deus. Bem mais difícil é acreditar
que Deus pode realizar a maravilha que for, até as que ultrapassam a lógica humana, pelo simples fato de saber que Ele as realiza sempre, porque simplesmente Ele é Deus. Alguns esquecem disso. Para nós não é difícil acreditar na Imaculada Conceição de Maria, mesmo sem estar escrito na Bíblia este fato. Porque na mesma Bíblia, podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 25, há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e que se fossem escritas uma por uma, creio que no mundo não poderia conter livros que se pudesse escrever. Pensem, meus irmãos, que Jesus viveu conosco fisicamente falando 33 anos. Imaginemos a quantidade de graças por Cristo operada durante esses anos, todos de sua vida, e que não foram escritos. Pensemos na quantidade de graças geradas pelo Pai Celeste no decorrer dos séculos, na tenaz intenção de salvar a humanidade por Ele criada, e que também não foram escritos na Bíblia. Nem por isso deixa de ser verdade, deixa de ter existido. A certeza de que Maria é imaculada desde a sua geração nos é passado pela tradição da Igreja, que, sendo fiel à pregação dos apóstolos de Cristo, nos assegura que isso é uma verdade de fé inquestionável. De fato, o fato de Maria ser gerada e concebida sem a mancha do pecado original é mais uma das demonstrações do amor e do poder de Deus pela sua humanidade. É Deus que, mais uma vez, toma as rédeas da situação para traçar os seus planos de amor e, pelo amor, resgatar a humanidade inteira. É de Deus que Maria recebe toda a graça. É Deus que gera Maria sem a mancha do pecado, para que, imaculada, pura, possa um dia, por livre vontade, por obra do Espírito Santo, gerar o Filho do Altíssimo Deus. A iniciativa é de Deus, o mérito é de Deus em vista de Cristo. Maria é a agraciada, é a cheia de graça. Isso nós ouvimos o anjo dizer na saudação, que consta no Evangelho que apenas escutamos. A glória da Imaculada Conceição de Maria deve-se ao seu amabilíssimo Filho, nosso Senhor e Salvador. Puro deveria ser o ventre que abrigaria o Verbo divino, o Cristo de Deus. Daí vem a sua glorificação, e por tabela, daí brota também a nossa glória. Porque Jesus se encarna no ventre puríssimo da Virgem Maria para salvar a todos nós. A graça que Maria recebe reflete em nossas vidas. Por isso asseguramos que a fonte da graça é Deus uno e trino, mas Maria é canal por onde Deus quis agir para que essa graça chegasse até nós, chegasse até a humanidade inteira. Se adotarmos algumas atitudes que são próprias de Maria, aquelas que foram relatadas nas Sagradas Escrituras, podemos aprender como viver uma vida agraciada. Quando entramos na escola de Maria para aprender a seguir os desígnios de Deus, melhor aprendemos a viver. Mais fácil entendemos o que é amar. Estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, bendizendo a Deus pela Imaculada Conceição de Maria, querendo ver Jesus, caminho, verdade e vida, e aprender de ambos o caminho da glorificação. Como Maria, seremos glorificados. Como Maria, queremos ser imaculados. Permitam-me fazer uma retrospectiva. Não uma retrospectiva de um ano que se vai chegando ao final,
Não quero fazer uma retrospectiva da história deste ano que está findando. Pretendo fazer uma retrospectiva teológica, pois acredito que não podemos falar da Imaculada Conceição, da glorificação, da eleição de Maria, sem voltar o olhar para o início de tudo. Deus é o início de todas as coisas. Tudo o que Ele criou encheu de glória. Nos diz o profeta Isaías, no capítulo 6 do seu livro. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E ainda num outro livro sagrado, podemos ler aquele que chamamos de Crônicas. Nele a gente encontra as palavras: riquezas e glórias vêm de ti, Senhor. Tu governas todas as coisas. Em tuas mãos estão a força e o vigor. A glória de Deus é, antes de tudo, a sua criação. Todas as coisas que Ele criou foram boas. Como coroamento da obra gloriosa, Deus quis fazer uma criatura que lhe fosse semelhante. Criou então o homem e a mulher. Tão perfeita fora a criação, que Ele mesmo disse, admirado: multipliquem-se, encham e submetam a terra. Deus criou o homem e a mulher puros, imaculados, sem o pecado. Esse é o início da história. Eis, meus irmãos, a glória de Deus, o homem, a mulher. O ser humano é uma obra tão perfeita que até hoje continua sendo conhecido desconhecido. Por mais que as ciências tentem descobrir as capacidades do ser humano, por mais que desvendem os seus segredos, o homem continua sendo uma grande incógnita. Diante desta maravilha, o salmista pergunta no Salmo 8: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. E muito mais tarde, um padre da igreja, chamado Irineu, responde com perspicácia à interrogação do salmista, dizendo: a glória de Deus é o homem vivo, e o homem vivo é aquele que vive a glória de Deus. Tendo poder sobre todas as coisas criadas, o homem e a mulher, que foram por Deus estabelecidos como co-criadores no mundo, instigados pelo mal, quebram o laço de amor que o Criador com dedos de artistas havia feito e cometem o primeiro pecado, o pecado da desobediência. Isso nós escutamos na primeira leitura. Com o pecado do primeiro homem e da primeira mulher, a glorificação humana ficara comprometida, caindo no desaire. Dos rostos de Adão e Eva deslizavam-se as primeiras lágrimas da humanidade. E faz-se o capítulo 1 da saudade, no livro aberto da esperança. Lágrimas de dor pelo crime, saudades da felicidade que passou. Tudo passa, meus irmãos, mas como dizem os mais velhos, só não passa o amor de Deus. E assim o é. Deus não deixa de amar o pecador. É certo que Ele detesta o pecado, mas se compadece daqueles que caem nas garras malditas do mal. Passa-se os séculos, e o sonho de Deus continua sendo glorificar plenamente a humanidade. E para isso, investe em tentativas sucessivas, até o dia em que decide recriar a humanidade inteira. Se por uma mulher o pecado entrou no mundo, Deus quis servir-se também de uma mulher para atar novamente o nó que fora quebrado. Essa mulher é a Virgem Maria, gerada imaculada,
como a primeira Eva, para que pudesse trazer ao mundo o Filho de Deus. Eis senão quando, em meio à noite, uma criança gerada pelo Espírito Santo nasce, iluminando a pobreza do seu presépio, com as luzes intensas de uma estrela nova. Um Deus de mulher nascido. Por isso a história toda é recriada. Recria-se a história da salvação. E com a Virgem Imaculada, começa a verdadeira história da mulher. O seu filho é o novo Adão. E Maria é a nova Eva. Com o sim de Maria, que traz ao mundo Jesus, o universo inteiro é recriado, pois a graça vem habitar no meio dos homens. A mulher, Maria, entra desde já gloriosa, imaculada, na história da humanidade. Fazendo-se serva, ela impera na mais alta realeza. Sendo fiel aos desígnios de Deus, a Imaculada Conceição torna-se modelo para a humanidade. Deus a faz puríssima, imune da culpa primeira, para resgatar os homens de todos os tempos, por meio daquele que ela portara no ventre. Muitos ainda duvidam que a nossa glorificação tenha um dia dependido, de certa forma, de Maria. Alguns não são capazes de ver em Maria a Mãe de Deus. Chegam até a negar a sua santidade. Não acreditam na sua pureza. Mas eu vos digo, repetindo as palavras dos santos padres, se puríssima não fosse a mulher escolhida para conceber o Filho de Deus, haveria um tremendo absurdo. Pois assim como a santidade não pode gerar o pecado também não pode gerar a santidade. O teólogo franciscano Luiz Escoto traduziu essa verdade muito bem quando afirmou que se a Deus agradou fazer de Maria a mulher sem a mancha do pecado, se a Deus isso foi conveniente, logo Maria sem mancha original, ele a fez. Uma coisa é verdade, meus irmãos, e isso é preciso ter bem claro. Maria é a Imaculada, sim. É também gloriosa e bendita. Mas todo esse mérito só lhe é atribuído por causa de Cristo, seu Filho. Não é Maria que glorifica, ela é a glorificada. Toda a glória que recebemos vem de Deus. Maria é canal e meio. Jesus é princípio e fim. É aquele no qual se encontra toda a glória. É Ele a fonte de todo bem. Maria é agraciada por Ele. Nós queremos seguir o exemplo de Maria, na atenção que ela dispensou à palavra de Deus, na disponibilidade em aceitar o humilde, portar Jesus dentro de si. Nós queremos seguir o exemplo de Maria no questionamento, não aquele questionamento que duvida, mas no questionamento aberto, para entender o que não se compreende com facilidade. Nós queremos seguir o exemplo de Maria na sua entrega total a Deus e repetir como ela: Fiat voluntas tua, faça-se em mim segundo a tua vontade. Nós queremos seguir o exemplo de Maria e, colocando-nos sempre ao serviço dos irmãos, com certeza estaremos nos assemelhando mais a ela, principalmente se servirmos os irmãos mais necessitados. Nós queremos seguir o exemplo de Maria quando for necessário silenciar e tudo guardar no coração. Nós queremos seguir o exemplo de Maria quando tivermos que suportar uma espada de dor a nos transpassar a alma. Que ela sempre recorra ao seu Filho, pedindo por cada um de nós, quando notar que falta em nossas vidas o vinho da alegria. Como Maria, queremos também ser atentos aos irmãos, quando a alegria vier a faltar-lhes.
que ela nos tome nos braços, como tomara o corpo do seu filho ferido de morte, e que saibamos repetir o seu mesmo gesto no mundo violento, onde tantos irmãos morrem injustamente. Nós queremos seguir o exemplo de Maria, permanecendo firmes e unânimes na oração, e receber a cada dia o Espírito Santo de Deus. É assim que podemos conseguir uma vida glorificada e viver de maneira imaculada. Nesse tempo de advento, onde preparamos os nossos corações para acolher Jesus e celebrar o princípio do mistério da redenção, a encarnação do Verbo, onde recordamos a exultação do percussor no seio materno, onde cantamos o Magnificat, o Glória dos Anjos, a alegria dos pastores, a luz dos magos, a consolação de Simeão e Ana, mistérios que inauguram novos tempos, que tudo isso torne-se as nossas atitudes e metas, pois urge seguir o exemplo da Virgem Imaculada. A liturgia torna presente no meio da nossa Assembleia a força que preservou a Virgem do pecado. De fato, celebra-se na Eucaristia o mesmo mistério da redenção, cujos benefícios Maria foi a primeira a gozar e da qual nós participamos, segundo nossas fraquezas e nossas forças. É por isso, Maria, que acreditamos nos misteriosos caminhos de Deus, que usa os fracos para confundir os fortes. É por isso que confiamos na sua Imaculada Conceição. É porque temos fé de que tudo o que pedes a Jesus, Ele lhe concede, que lhe pedimos com confiança filial. Olha, Senhora carinhosa, para tantas Marias que andam por aí, cruzando os nossos caminhos. Para as Marias que vivem tranquilas e para as Marias que enfrentam angustiante depressão. Para as Marias que planejam o nascimento dos seus filhos e das Marias que concebem sem nenhuma condição de o conceber. Das Marias que os maridos tratam bem e das Marias que os amantes espancaram. Das Marias donas de casa e das Marias que dormem nos jornais estendidos pelo chão. Das Marias que rezam e das Marias que vivem como se Deus não existisse. Das Marias que planejam que vão comer amanhã e das Marias que mendigam um pedaço de pão. Das Marias que tudo têm e das Marias que nada possuem. Das Marias formadas e das Marias deformadas pelas vidas difíceis que levam. Virgem Mãe, olhando para tantas Marias, roga a Deus por cada um de nós. Pede a Deus alívio e alegria aos que precisam de alegria e alívio, e mudança de vida àqueles que precisam mudar. Virgem da Conceição Imaculada, veja o imenso mundo dos que estão carentes de sucesso e auxílio financeiro, econômico, físico, espiritual e social. Nesta triste contemplação, vos imploro, vós que sois glorificada, fazei-los sair da tristeza em que se encontram e encontrem a felicidade no recanto do vosso coração imaculado. Assim, guiados por vós, possamos encontrar Jesus Cristo. Ó gloriosa, ó bendita, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva Nossa Senhora da Conceição! Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu dos Pôncios Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde havia de levar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentemos nossas preces a Deus nosso Pai, dizendo: pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Firmai, Senhor, a Igreja, na sua vocação fiel de esposa de Cristo, santa e imaculada, nós vos rogamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Fortalecei os ministros ordenados à disposição de serem pastores generosos e humildes, nós vos rogamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Ajudai os cristãos nas diferentes denominações a honrar Maria como cooperadora do evento salvífico da redenção. Nós vos rogamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Protegei as mulheres grávidas, todos os que põem a serviço da vida. Nós vos rogamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Iluminai os jovens, os casais chamados a crescer na santidade por meio de sua vida íntegra. Nós vos rogamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Pelos cientistas e profissionais de saúde para continuar investindo na obtenção de recursos necessários no combate do Covid-19, nós vos rogamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Por todas as pessoas que contribuem para a manutenção dessa comunidade religiosa, com as doações e serviços, nós os rogamos. Pela intercessão de Maria, ouvi-nos, Senhor. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, o sacrifício da salvação que vos oferecemos na festa da Virgem Maria, concebida sem o pecado original. E ao proclamarmos que a vossa graça a preservou de toda a culpa, livrai-nos por sua intercessão de todo pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, a fim de preparar para o vosso Filho, mãe que fosse digna dele, preservar-te a Maria, a Virgem Maria, da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Nela nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Puríssima, na verdade, deveria ser a Virgem, que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha, que tira os nossos pecados. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa, ela intervém constantemente em favor do vosso povo. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai Santo, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas nossas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio Torinho e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. João Francisco Paranaguá, Hilda da Cruz Leal, Marival Leal, Monsenhor Walter Jorge Pinto Andrade, Maria Américo Pinto, Marina Aurelina Fonseca, Lorival Paranaguá do Nascimento, Elias Emiliano dos Santos, Vigílio Vieira dos Santos, Clotildes dos Santos, Aloísio Ferreira do Prado. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Tem de piedade.
Todas as gerações cantam as vossas glórias, ó Maria. Por vós nos veio o sol da justiça, o Cristo nosso Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que venha a minha morada, mas dizeis a palavra e sereis salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Deus cumpriu a palavra que diz, uma virgem já concebeu, e a visita de Deus se fez mãe. Nós, Senhor, nossa mãe, nós queremos continuar a viver a humildade, a confiança total. Escutar o teu filho que diz: senta comigo à minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra, mas que coragem tens minha mão. Povo de Deus, foi assim, nem montanha distância qualquer impediu de servir e sorrir. Visitei com meu tempo irmão, Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos continuar a aprender, nós queremos saber do teu Senhor, que acolhei o teu filho, que disse: senta comigo, senta comigo, a minha mesa, nutre a esperança, reúne os irmãos, planta meu reino, transforma a terra, mas que coragem tens minha mão. Oremos. Senhor nosso Deus, que a comunhão na vossa Eucaristia cure em nós as feridas do pecado original, do qual Maria foi preservada de modo admirável ao ser concebida sem pecado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu gostaria de, no final desta celebração, agradecer a Tsunami Net, ela que nos fornece de graça a transmissão das nossas celebrações pela internet, e agradecer a todos que, de uma forma ou de outra, colaborou e contribuiu para os festejos de Nossa Senhora da Conceição, da Imaculada Conceição, aqui na comunidade de Pedras. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora!